Fala, meu povo, tudo na paz? Fred Fernandes aqui do podcast Engata e Vai. Hoje o episódio é um pouquinho diferente. Atendendo a pedidos, eu vou falar de um assunto muito sério: como conduzir sua empresa durante a pandemia de Covid-19. Até o século XVI, a sociedade só conhecia o cisne branco. Todo cisne que os pesquisadores encontravam pela frente eram brancos. E por conta dessa característica do cisne ser brancos, eles encontravam os cisnes brancos, chegou-se à conclusão de que só existiam cisnes brancos. Até que um dia, no ano de 1630 e pouco, acabaram descobrindo um cisne negro na Austrália. Essa história ela é relatada por um pesquisador libanês que é radicado lá nos Estados Unidos, que chama-se Nassim Taleb. E ele escreveu isso no livro A Lógica do Cisne Negro, um dos livros dele. E ele usa esse cisne negro, essa figura, para descrever um evento imprevisível. Um evento que causa um impacto muito grande e que, depois de ter ocorrido, começam a surgir explicações que tentam dizer que esse evento já era previsível e tratar esse evento como menos aleatório. Enfim, a questão é que muita gente hoje, muitos pesquisadores estão dizendo que a Covid-19 é esse nosso cisne negro. Ninguém esperava, é um evento altamente improvável, mas o fato é que ele está aí. Aconteceu e não adianta a gente questionar ou lutar contra isso. O fato é que está aí. A crise da Covid-19, ela é real. É evidente que a gente não deve entrar em pânico, porém o pânico é tão ruim como você ignorar a situação pela qual a gente está passando. Então, esse assunto deve ser levado a sério, sem pânico, sem histeria, mas deve ser encarado de frente. Até hoje, pouco se sabe sobre esse novo vírus, mas existem algumas certezas. A primeira delas e a mais fundamental é: fique em casa, não saia. Muitas pessoas sem diagnóstico, que ainda não foram diagnosticadas, que não estão sentindo sintomas, contaminam outras pessoas, acabam contaminando uma série de pessoas com as quais elas mantêm contato. Então, moçada, por amor ao país, aos nossos parentes, aos nossos vizinhos, não saia de casa. E por pior que seja a situação financeira da sua empresa e da nossa economia, isso provavelmente já vai afetar muita gente, essa situação. Mas o fato é, quem sobreviver vai ter uma segunda chance de recomeçar. Então, o que a gente está colocando em peso aqui é economia de um lado e vidas do outro. Então, a gente tem que pensar em salvar vidas, as nossas vidas, as vidas das pessoas que a gente ama. E por que essa questão de ficar em casa? Apenas com uma relação, para vocês terem uma ideia, quem ainda já não sabe, muita gente vai ser contaminada pelo vírus. A questão é, não pode ser contaminado muita gente ao mesmo tempo. Por quê? Porque o nosso sistema de saúde, o SUS e até os hospitais particulares, os convênios, eles não dão conta de atender esse monte de gente, se esse monte de gente ficar doente ao mesmo tempo. Então, por que as autoridades falam para você ficar em casa? Porque aí, ao longo do tempo, vai diminuindo o contágio. Pessoas vão ficando contagiadas, vão sendo contagiadas nos próximos meses e não em 1 ou 2 meses só. Então, assim, a gente vai espaçando e acaba não sobrecarregando o sistema de saúde. E por quê? Porque os casos graves, eles dependem de respiradores. E, infelizmente, o nosso sistema de saúde não tem essa estrutura para todo mundo. Bom, a segunda certeza que a gente tem que ter é: todos nós estamos no mesmo barco. Nós, pessoas físicas, nós consumidores, empresas, funcionários, governos, amigos, inimigos, políticos, pessoas de diferentes ideologias, todos estamos no mesmo barco. Por isso é fundamental que a gente tenha empatia. Que é empatia? Eu me colocar no lugar dos outros, eu me colocar no lugar dos meus clientes, dos meus funcionários, de todas as pessoas que estão relacionadas ao nosso negócio, antes de tomar as decisões. Outra certeza que a gente tem é que, historicamente, as maiores invenções, inovações, a grande criatividade nasceu de períodos de crise. Então nós temos que aprender com os nossos erros, os do passado e os do presente, e continuar crescendo. Agora, como eu falei, não é hora de picuinhas, né, de mesquinharia, e muitas vezes a crise traz oportunidades, e o grande segredo é:
Nós temos que nos esforçar para encontrar essas oportunidades. Como que a gente pode aproveitar essas oportunidades empreendendo? Bom, o ambiente também é de muita incerteza, né? Não se sabe quanto tempo que esse vírus vai ficar circulando, mas já afirma-se, as autoridades já estão afirmando que será uma questão de alguns meses, né? E alguns meses com epidemia, vírus circulando, pessoas em casa, então a gente já começa a fazer uma ideia do que pode acontecer. Não se sabe como os governos reagirão no futuro, mas é muito provável, assim como já tem feito hoje, alguns governos municipais, estaduais e o governo federal já tem tomado algumas iniciativas para proteger a economia, porque afinal de contas, repito, todos estamos no mesmo barco. Os cenários mudam todo dia, né? É fundamental que nós nos mantenhamos muito bem informados. E é fato também que crises vêm e vão, não é a primeira crise que a gente enfrenta, não vai ser a última. Quem tem cabelos um pouco mais brancos ou grisalhos já passou por mais crises, mas o fato é, sempre vai haver crises. Bom, e o que os analistas dizem então? Que o contágio deve durar alguns meses, que o isolamento vai ser prolongado, como eu já tinha falado. Evidentemente, isso vai afetar a economia, já está afetando a economia de uma forma muito grave, e a recuperação da economia muito provavelmente vai ser lenta. Então a gente provavelmente e infelizmente a gente deve ter recessão e mais desemprego. Bom, por que o foco desse episódio é nas micro e pequenas empresas, que na realidade é o foco de todo esse projeto Engata e Vai? As micro e pequenas empresas, elas são 99% dos negócios no Brasil e elas são as que mais empregam. Tem uma estatística que em 2019 elas geraram mais de 730 mil vagas. Então elas são a base, o fundamento de toda a economia e são as que têm menos gordurinhas para queimar, menos capital. Eu falei da questão dos governos, muitas iniciativas já foram anunciadas e aqui eu gostaria de pedir para vocês para que deem uma conferida lá no nosso site, o facebook.com/engataevai. Ali a gente está compartilhando bastante informações sobre a crise, tudo relacionado à crise e ao empreendedorismo. Tá? Todo dia sai coisa nova, toda hora sai coisa nova, então a gente faz essa curadoria e nós colocamos todas as informações ali. Então vai acompanhando ali que o que a gente conseguir de informação recente a gente está colocando. Já foram anunciadas várias iniciativas, como eu falei, como restrição de circulação, ordem para fechamento de comércios, de negócios, isenção de impostos, novas linhas de crédito, redução de juros, prazo para pagamento e renegociação de empréstimos, de dívidas, bolsas para aquecer a economia, liberação de verbas, muita injeção de dinheiro na economia. Então você tem que acompanhar isso tudo para ficar por dentro e saber o que disso serve para você, no que você pode pegar de útil disso que está acontecendo por aí. Bom, e agora eu vou trazer algumas dicas que elas podem ajudar, eu espero que realmente que elas ajudem, né? Algumas dicas com base em administração, com base em bom senso, com base em experiências de crises passadas e de alguns conselhos de outros estudiosos, enfim. Então você vê o que é interessante para você, o que faz sentido para você, para a tua empresa, para aplicar no seu negócio. Com relação a finanças, economize, economize, economize. Corta imediatamente tudo que é supérfluo, tudo. Reduza todas as suas despesas do jeito que você puder, ao máximo. Poupe, de novo, economize. Reveja todos os seus custos e despesas, corta tudo que não for essencial. E tudo, eu falo tudo, desde os mínimos valores até uma caixinha de clipe. É necessário, é fundamental, é urgente, é imprescindível que eu compre essa caixinha de clipes para o meu negócio? Não, não é. Então não compre agora. Guarde dinheiro para emergências. E fundamental isso. Mantenha-se atualizado sobre as ofertas de crédito. Como eu falei para vocês, já há algumas iniciativas concedendo créditos com melhores condições, menos juros, mais prazo. Porém, você precisa ser muito criterioso para captar esses recursos, para receber esses recursos tomados por empréstimos. Onde você vai aplicar, como é que você vai fazer a gestão desses recursos. Não caia na mão de agiotas e aproveitadores.
Por favor, isso é fundamental, isso é muito importante, tá? Cuidado com o seu capital de giro. Capital de giro é aquele dinheirinho que você tem para pagar as contas do dia a dia, para ir levando a tua empresa no dia a dia. Tenha ele sempre controlado, o capital de giro, com as previsões. O que é isso? Eu sei que eu vou receber X amanhã e eu tenho Y para pagar, eu faço a conta, eu sei quanto vai sobrar, quanto vai faltar. Essa conta tem que ser feita, esse cálculo tem que ser feito. Você tem que ter na ponta da língua o número, esse número de capital de giro, quanto você vai precisar para girar o teu negócio. Bom, se houver realmente recessão, que é algo que acreditas que vai acontecer, os consumidores vão ter menos dinheiro para gastar e por isso é necessário que você reveja seus custos e preços justamente para se adequar a essa nova realidade. Se tem um lado bom nessa situação, o que não é tão bom assim, mas enfim, se a economia toda está passando por um período difícil, então está passando para você, está passando para o teu fornecedor, para o teu cliente. Como eu disse, todos estamos no mesmo barco. Então, talvez as coisas fiquem, os valores possam cair, possa haver uma deflação nos seus produtos e também nas matérias-primas que você compra. Então, é sempre importante rever possibilidade de cortar custos, de reduzir custos e preços. Tenha os seus números sempre na ponta do lápis, todos os seus números, os indicadores principais de finanças da sua empresa. E se você não conhece eles, não os tem, então é hora de conhecê-los, né? Vai atrás, busca informação, tem muito conteúdo bacana na internet, tem muita coisa de qualidade de graça. Então busque os indicadores que são mais importantes para você, os que fazem sentido para a sua empresa, principalmente os financeiros, tenha-os na ponta do lápis. Invista o mínimo possível e da forma mais eficiente possível. Gasta só aquilo que for imprescindível, necessário, fundamental. E quando a gente fala de micro e pequenas empresas, eu falo aperte o cinto na empresa e aperte o cinto em casa, tá? Você, sua família e sua empresa também. Com relação à organização do trabalho, vamos lá. Sempre que a atividade sua permitir, procure estabelecer o trabalho remoto. O que é trabalho remoto? É pôr as pessoas para trabalharem de casa, por internet, por telefone, por WhatsApp, enfim. Existe uma série de ferramentas e uma série de ferramentas gratuitas e boas que podem ser utilizadas para trabalho remoto. Da mesma forma, atenda seus clientes de forma remota. E aqui é uma coisa importante que eu falo para vocês. Eu já falei de empatia lá no começo e eu vou repetir aqui. Nós somos consumidores antes de sermos empreendedores. Então coloque-se no lugar do seu consumidor. O que ele sente, do que ele precisa, o que ele considera valor. Invista nas entregas de delivery sem contato humano. Já tem várias empresas que estão fazendo isso, tá? O delivery sem contato humano. Outra coisa importante também é facilitar os pagamentos online, né? Tem muita plataforma bacana para isso. Não quero fazer propaganda de nenhum, mas enfim, existe PayPal, Mercado Pago, PagSeguro, PicPay, enfim, existe um monte de plataformas que você pode utilizar para receber antes de entregar o produto e para quando o entregador chegar, ele só deixar o produto e ir embora. Porque imagina você, o entregador seu, não, eu vou atender remotamente para não haver contato. Beleza, o entregador chega, ele vai ter que pegar o dinheiro do cliente, dar o troco, ou ele vai ter que pegar o cartão do cliente para pôr na maquininha, o cliente vai ter que digitar a senha na maquininha com o dedo. Gente, não dá para a gente brincar com essa questão de contato. Não é seguro nem para o entregador, nem para o cliente. Outra coisa importante com relação a isso, que eu falei para vocês terem um pouco de empatia, que a gente tem que ter empatia pelo nosso consumidor, se colocar no lugar dele, que inclusive, para quem quiser aprender um pouco mais, já que tem um monte de curso bacana por aí, dá uma olhadinha em Design Thinking. O Design Thinking é uma coisa bacana que tem a empatia como a base do desenvolvimento de soluções, né? Você se colocar no lugar do seu cliente para começar a desenvolver soluções. Imagina você, todas as autoridades estão mandando o povo ficar em casa, todo mundo ficar em casa para não haver disseminação, né? Muitos lugares estão fechando, a gente já vê o que está acontecendo em outros países, né? Então já dá para se adiantar. Mas não, aí a empresa fala para o cliente assim, não, pode ficar tranquilo, vem aqui na minha lojinha aqui, porque aqui eu tenho álcool em gel. Bom, eu já falei, você tem que entregar valor ao seu cliente.
certo? Então se coloca no lugar dele e me diz o que o seu cliente considera valor. Ou pergunte para ele o que ele considera valor. Será que ele acha que é valor ele sair na rua para ir até o seu negócio, a sua loja, consumir só porque tem um álcool gel em cima do balcão, correndo o risco de contrair a doença e de poder contaminar a sua família, os seus pais, os seus filhos? Será que isso é valor para ele? Ou é valor que ele receba esse produto em casa sem contato humano? Então é uma coisa que a gente tem que considerar, tá? Ofereça sempre segurança e conveniência ao seu cliente, ao seu consumidor. Nos momentos pelos quais nós passaremos nos próximos meses, vai ser muito difícil para todo mundo. Eu já disse que todos nós que estamos no mesmo barco, mas vai haver uma seleção muito importante das melhores empresas, daquelas pessoas, daqueles empreendedores que realmente conseguirem entregar valor para os seus clientes. Esses têm uma chance muito maior, infinitamente maior, de continuarem no mercado. Com relação à gestão de pessoas, vamos lá, dê férias aos funcionários que você puder. Férias individuais, coletivas, antecipe férias no que puder. Isole os funcionários que estejam em grupos de risco, como os idosos, aqueles que têm alguma doença crônica. Dispense os funcionários com base no banco de horas, se você trabalhar com banco de horas. Se precisar contratar, cogita contratar por hora, né? Alguns requisitos legais aí com relação à convenção coletiva, mas sempre que possível contrate por hora, porque aí você consegue estabelecer a hora trabalhada e a hora que vai ser recebida dentro da tua disponibilidade de atendimentos. Como eu falei que estamos todos no mesmo barco, chame os funcionários para conversar. Pergunte a eles o que eles acham, o que eles podem te ajudar a achar de alternativas. Já saíram algumas indicações de que será permitido corte de expediente ou corte de salários, mas enfim, sente com eles para conversar, tá? Bom, se não tiver alternativa como última opção, se você precisar desligar algum funcionário, tomara que não, mas se isso precisar acontecer, em último caso, procure manter aqueles que são os mais fundamentais e que detêm o maior conhecimento das práticas e da cultura da sua empresa. Independente da questão humana, que é indiscutível, você dispensando funcionário, você perde cultura, você perde treinamento, conhecimento, e numa futura recuperação da economia, que vai acontecer, porque é cíclico, a crise não vai durar para sempre, você pode ficar impossibilitado de crescer porque não tem funcionários, vai ter que contratar funcionários e treinar, isso tem custo, isso demora, enfim, em último caso, se precisar fazer essa demissão. Mas antes de tudo, eu peço, pense, reflita, se seu funcionário está numa situação que pode prejudicar a sobrevivência dele e da sua família, leve isso em conta e procure, dentro do possível, evidentemente, manter essa relação com ele, manter esse salário, esse trabalho para esse funcionário. É evidente que se a gente chega numa situação de sobrevivência nossa, de minha família, não há o que se discutir, né? Mas sempre que possível a gente tem que ter essa visão. Bom, quando houver necessidade de afastamento acima de 15 dias, você tem que se lembrar que pode ser feito afastamento via INSS, que continua pagando o salário daquele funcionário que contraiu alguma doença. Importantíssimo, consulte sempre um advogado ou um contador de sua confiança antes de tomar algumas dessas decisões que eu falei para vocês. Eles podem te orientar da melhor forma, eles vão te dizer as consequências tributárias, fiscais, jurídicas disso tudo. E aproveite esses eventuais afastamentos, férias ou até o trabalho remoto para manter sua equipe treinada, aprendendo. Tem um monte de curso bom e gratuito na internet, como eu já falei. Então, assim, não, então você continua com a relação de emprego, beleza. Então, bicho, estuda, se vira aí, se capacite, para que quando voltar a economia ao normal, a gente já comece engrenado. Com relação a planejamento, faça brainstorms de cenários e trace planejamentos. O que eu quero dizer com isso?
Comece a imaginar, sente você, seus funcionários ou as pessoas que são os seus sócios, as pessoas que participam da empresa, façam as rodinhas de conversa, à distância, evidentemente. E vamos fazer um brainstorm, vamos pegar algumas ideias aqui, né? E vamos lá, vamos fazer alguns chutes. E se essa crise durar 6 meses? O que a gente faz? E se essa crise durar 1 ano? O que a gente faz? Isso aí recuperar logo, o que a gente faz? Então você vai fazendo essas análises, traçando cenários do que pode acontecer e de como você pode reagir. Anota isso, porque um dia isso pode ser extremamente útil. Se você tiver curiosidade para pesquisar, dá uma olhada lá na crise da década de 70 do petróleo e a Shell. A Shell teve um papel muito importante nessa crise, que para resumir, os países árabes lá bombardearam Israel, os Estados Unidos acabou ajudando Israel com armas, e os árabes falaram, beleza, então nós não vamos mais produzir tanto petróleo. E os Estados Unidos se viram em apuros, porque eles não tinham petróleo para subsistência, e foi uma tremenda crise. A Shell foi uma das que dependia exclusivamente disso, né, de petróleo, mas ela foi uma das que conseguiu se sair melhor. Justamente por quê? Porque eles sempre fizeram essas atividades de cenários, de traçar cenários. E reveja metas e planejamentos, metas de vendas, seu planejamento, reveja tudo, sempre, diariamente. Porque, como eu falei, as coisas acontecem muito rápido, todo dia a gente tem novidades. Então, continue se planejando, faça o planejamento por dias, por meses e fique atento ao mercado, às notícias. Mudou alguma coisa que vai afetar a sua realidade? Refaz o planejamento naquilo para você sempre tentar acompanhar toda essa movimentação. Faça desse planejamento uma atividade frequente, ok? E programe-se para enfrentar grandes períodos de movimento fraco. Como eu falei dos cenários lá. E se? Né? E se demorar? O que a gente vai fazer? Onde eu posso cortar? Como é que eu vou estar daqui a 3 meses se minha renda cair X ou Y? Então, é fundamental esse tipo de análise. Bom, nesse período, as pessoas, ainda que estejam em casa, elas precisam continuar consumindo bens essenciais, né? Quando aperta o cinto, você deixa o que é supérfluo, continua com o que é essencial. Se não é o seu negócio se o seu negócio trata-se de algo que não é essencial, fundamental para o cliente, talvez seja importante você considerar desde já qual alternativa ao seu negócio você poderia levar adiante, o que você poderia fazer caso esse seu produto ou serviço, esse produto ou serviço que você comercializa, não seja mais tão procurado pela população. Como você poderia se virar? Né? A gente consegue fazer um monte de coisa e é fácil a gente aprender também a trabalhar com uma área diferente, enfim, pelo menos nesse período. Então faça esse planejamento. Se eu vendo algo X e as pessoas pararem de procurar esse algo X, o que eu vou fazer para continuar operando, para continuar trabalhando? Seja criativo, inove, busque alternativas, como eu disse, ainda que temporárias, dessas atividades que podem ser realizadas pela internet, por telefone. Tem um monte de plataforma que pode te auxiliar nisso. E também, se você já trabalha com algum produto físico que tem estoque, pense imediatamente como você pode fazer, como eu disse antes, para vender, entregar e receber isso tudo à distância. E também faça uma pesquisa e cadastro, anote os dados, já vá prospectando eventuais fornecedores, porque se você tiver algum problema de fornecimento, de falta de matéria-prima, é importante você já ter na manga alguns nomes para caso você precise contatá-los, para não parar a sua atividade. Bom, outra coisa, informação é fundamental. Fundamental. Sempre foi e agora mais que nunca. Eu gostaria de deixar para vocês, o Ministério da Saúde, ele lançou um aplicativo sobre o coronavírus. Um aplicativo muito interessante, ele tem tanto na Apple Store como no Google Play. Ele tem informação sobre hospitais, sobre doença, ele tem até uma avaliação que ele faz da sua saúde com relação aos sintomas que você está sentindo, e ele diz onde você tem que ir, o hospital que você deve ir, com base na tua localização. Então é um aplicativo Coronavírus SUS, tá? Por que eu falo isso? Porque você é um formador de opinião.
você precisa se manter bem informado, porque muitas pessoas vêm até você, seus funcionários, os seus parceiros, os seus clientes. Então você precisa estar bem informado para poder dar a melhor orientação para essas pessoas. Não compartilhe notícias falsas, as fake news. Busque sempre a fonte, a origem das notícias, principalmente nos órgãos oficiais, antes de compartilhar qualquer coisa. Manter funcionários e clientes bem informados e sem pânico, evidentemente, também é responsabilidade sua. Bom, obedeça evidentemente às orientações das autoridades, seja de isolamento ou inclusive de fechamento de loja. Programe-se para isso, se precisar fechar o espaço físico, como você vai fazer para o atendimento remoto, o que você pode fazer ao invés do que você fazia, faça esse planejamento, conte com esse cenário. Pode não acontecer, Deus queira que não aconteça, mas se acontecer você já está preparado. Fique atento aos comunicados oficiais do seu município, do seu estado e os do país. Zele pela saúde e bem-estar dos seus funcionários e dos seus clientes. Não coloque eles em risco, tá? Pense muito bem nisso. Marketing e relacionamento com clientes. Como as pessoas ficarão em casa, ficarão provavelmente muito tempo na internet, mais tempo do que atualmente ficam na internet. Então, mantenha uma boa presença no Google e nas redes sociais. Ainda que você não invista ou não invista muito dinheiro em comunicação no Google, nas redes sociais, fique por ali, atualize suas páginas, poste conteúdos de qualidade, informativos, o marketing de conteúdo que a gente chama. Mostra para o seu público, para o seu mercado que você está vivo, que você está trabalhando, que você está operando. Interaja com os seus clientes, responda rápido. Agora é a hora de intensificar o seu CRM. O que é CRM? É a gestão do relacionamento com o teu cliente. Agora é a hora de você falar, opa, o cara sempre consumiu comigo, o que a gente pode fazer para continuar essa parceria? Você tem que conhecer os teus clientes, se antecipar às necessidades desses seus clientes, desses clientes que você já conhece, para poder oferecer alguma coisa que seja útil, alguma coisa que tenha valor a eles. Então antecipe-se às necessidades deles e procure esses clientes para saber como você pode fazer para melhor atendê-los, né? O que eles consideram valor, como eu já disse, para que você consiga atingir esses clientes. Se você fez a lição de casa, se você conhece os seus clientes e tem um cadastro deles ou tem um conhecimento bom da tua clientela, essa é a hora em que você estará à frente do teu consumidor, do teu concorrente, aliás, que não faz isso. Então vocês estarão disputando o mesmo cliente, só que você conhece as preferências, você sabe o que aquela pessoa gosta, do que ela precisa, então você já está um passo à frente. Fundamental, não se aproveite da situação para explorar os clientes. A gente está vendo um monte de denúncia de comércios que estão aumentando absurdamente o preço de álcool gel, enfim. Meu amigo, a crise vai passar e a sua imagem vai sair arranhada, tá? Então a crise vai passar, o relacionamento que você quer com os clientes é de longo prazo, é de continuidade. Além disso, dependendo da situação, isso pode ser configurado crime e pode também resultar em multas pesadas. Bom, renegocie com os clientes que estejam em dívida, converse com eles, veja o que vocês podem fazer, a melhor forma de vocês fazerem esse acerto ao longo desses próximos meses. E incentive, sempre que possível, incentive os seus clientes a remarcarem eventos, ao invés de cancelarem eventos, se vocês trabalham nessa área. Eu sei que é difícil que se consiga isso, mas é uma questão importante e é fundamental. Por quê? Porque você já mantém uma agenda, você continua com o vínculo com esse cliente, né? E, como eu disse, vai passar, né? Essa crise vai passar. E se o seu cliente estaria interessado em fazer um evento, uma festa, alguma coisa agora, ele vai precisar fazer depois. Então, incentive que isso aconteça. A relação com fornecedores. Bom, de novo, estamos todos no mesmo barco. É hora das parcerias. Procure os seus fornecedores
antes do vencimento das obrigações, das contas que vocês têm, e desde já renegocie os prazos de pagamento. O seu fornecedor também vai enfrentar dificuldades, assim como você e assim como seu cliente. Então vocês têm que se unir. O que a gente pode fazer para que seja um cenário melhor, menos impactante para nós todos? Tá? Da mesma forma, procure renegociar os valores e prazos de pagamento de aluguéis, se é a sua condição de trabalhar no imóvel locado. Tá? E ainda como pessoa física também, fica a sugestão, procure renegociar os valores e os prazos para o pagamento de aluguéis. Agora é hora de rever, como eu falei para vocês, todo e qualquer custo. Desembolse o mínimo necessário de dinheiro e apenas para coisas fundamentais. Uma das vantagens de se ter restrição de orçamento, de ter pouco dinheiro para fazer um negócio, é que você pensa 2, 3, 4 vezes antes de gastar R$1. Então é hora de você pensar 5, 6, 7 vezes antes de gastar R$1. Existem também, como eu já comentei, várias iniciativas que estão permitindo prazo para pagamento de impostos e taxas e renegociação de dívidas. Então procure isso já adiante-se, já vá atrás e fique antenado. Reveja seus contratos com prestadores de serviços seus, analise a possibilidade de mudanças nesses contratos ou mudanças de fornecedores, de prestadores de serviço ou terceirização de serviços. A palavra da ordem agora é eficiência. O que é eficiência? Eu consegui o máximo gastando o menos possível. Tá? Aqui é uma coisa, eu imagino, o meu lado advogado imagina que pode acontecer. A gente tem um monte de leis, né, que regulamentam toda a nossa relação civil, né? Eu, pessoa física com pessoa física, eu com a empresa com empresa, enfim, nós temos várias leis que dizem como é que as dívidas devem ser cobradas, como é que os contratos devem ser cobrados, executados. Mas eu digo novamente, nós estamos numa situação do cisne negro, uma coisa que nunca aconteceu, pelo menos na história recente. Algo que jamais foi previsto, inclusive jamais foi previsto pela nossa legislação. Então, o que pode acontecer provavelmente num futuro próximo, quando começar a voltar à normalidade, é que as pessoas, os empreendedores comecem, assim como os consumidores também, comecem a considerar algumas figuras jurídicas que permitem que os contratos sejam descumpridos ou que reduzam a penalidade pelo descumprimento desses contratos ou pelo pagamento dessas dívidas, como, por exemplo, o caso fortuito, a força maior, o estado de perigo ou a lesão. São esses institutos jurídicos que existem no nosso ordenamento e que permitem a revisão desses contratos. Então eu acredito, essa é a opinião minha, com base na minha opinião só, que provavelmente a justiça vai receber muita demanda no futuro próximo, ela vai ter que decidir com relação a essa situação, porque como eu disse, é o cisne negro, é imprevisto, imprevisível e atinge todo mundo. Então precisa haver bom senso da sociedade. Com relação à organização do ambiente, se você ainda receber clientes, ou mesmo se você fornecer algo para entrega para clientes, intensifique as ações de limpeza e higiene do seu estabelecimento. E aquele negócio, né? Não basta ser honesto, eu tenho que parecer honesto. Então, além de você ser limpinho, de você ter essas ações de limpeza, você tem que parecer limpinho. O que eu quero dizer com isso? Comunique essa higiene ao seu cliente. Faça videozinhos, posts no Insta, no Face, com fotos ou vídeos que você dizendo e mostrando que você está dando prioridade à segurança, que você está limpando, higienizando aquilo que está chegando até o cliente, para evitar justamente do cara parar, por exemplo, de comprar uma marmita sua, porque ele tem medo que aquilo venha contaminado. Então é a hora da gente não só investir nas ações de limpeza, como também mostrar ao seu cliente que você está adotando aquelas ações. E se ainda houver alguma forma de receber clientes, procure sempre manter distância entre eles. Os estudiosos estão dizendo pelo menos 2 metros de distância entre as pessoas. Então, se for
imprescindível que as pessoas se reúnam, então que elas fiquem afastadas, né? Mesas, cadeiras, que fiquem afastados numa distância mais conveniente, mais segura. Como eu falei, se você trabalha com alimentos, né? Cuide das boas práticas na manipulação de alimentos, que tem isso aí. Se você trabalha com alimentos, você tem obrigação de saber quais são essas boas práticas. Se não sabe, corre ali na internet para ver as boas práticas de vigilância sanitária, o que é importante, o que é fundamental fazer. E, de novo, não só faça, como comunique isso ao seu cliente. E se você, como eu disse, não tiver jeito, tiver que ter reunião de funcionários em algum ambiente, procure fazer escalas de trabalho e de folgas de alimentação, de descanso, enfim, que em horários diferentes do dia, para que não haja muito acúmulo de pessoas, muita aglomeração de pessoas no mesmo lugar e no mesmo momento. E, evidentemente, evite utilizar sem necessidade todo equipamento que consuma muito recurso, como matéria-prima ou água ou energia. Lembre-se, economizar, economizar, economizar. Bom, para concluir, mais uma vez, a gente está no mesmo barco, todos nós estamos juntos no mesmo barco. Não é hora de brigas desnecessárias com a concorrência, com seu competidor, e é fundamental que nós criemos um ecossistema empreendedor de ajuda mútua. Gente, nós somos micro e pequenos empreendedores. Estamos no mesmo barco e temos que ter empatia. Por isso, dê preferência para comprar das micro e pequenas empresas, aquelas como você, que tem poucas reservas ou nenhuma reserva e estão mais vulneráveis a essa crise. Então, fortaleça esse ecossistema empreendedor de investir nas micro e pequenas. O grandão, ele vai passar, ele tem gordura para queimar. Os pequenos não têm. Então a gente tem que dar preferência para essas pessoas e temos que criar esse ecossistema de união. Aprenda com seus erros e acertos e fique fortalecido para futuras crises, como eu já falei, porque as crises são cíclicas, né? Elas acontecem em ondas. A crise melhora, é fato. Uma mais grave que a outra, mas sempre vai existir. Mais uma vez, acompanha lá o nosso facebook.com/engatevai. Ali a gente está compartilhando bastante informação relevante sobre a crise para microempreendedores, o que você pode tirar de lição de empresas que já fizeram, exemplos que estão dando certo, medidas governamentais, enfim. É tudo relacionado ao empreendedorismo. Não tem a questão de saúde, o foco ali é a questão do empreendedorismo. Bom, e aí? O que você está fazendo? Conta pra gente como é que você está encarando isso, como você está se preparando para essa crise, como é que está a coisa aí na tua cidade, na tua região. Acessa nossas redes sociais, que eu já passei para vocês ali, Engata e Vai. Comenta lá, vamos conversar, vamos trocar figurinha, vamos nos ajudar, ok? Bom, muito obrigado por você que ficou até agora com a gente. Boa sorte a todos nós e que todos nós consigamos superar da melhor forma essa fase difícil. Beleza? Vamos para frente, força e obrigado novamente pela audiência desse episódio do podcast Engata e Vai. Conteúdo para quem quer empreender.